Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Aqui é o professor Tiago falando com vocês. E hoje nós iremos falar sobre filogenia e cladogênese, ou filogenética e cladogênese. É uma parte ainda relacionada, é uma parte do conteúdo relacionado à evolução. Mas o que vem a ser filogenia? Filogenia, resumindo, é a reconstrução da história evolutiva, desde a ancestralidade, desde os primórdios, até aquilo que nós vemos hoje. Tá? A filogenia vai considerar as relações de ancestralidade comuns entre os grupos, então vai considerar o ancestral comum, as características ancestrais comuns entre os grupos, representando uma hipótese que é baseada em estudos morfológicos, comportamentais e moleculares. A filogenia ela é não bem flexível, ela é flexível. A partir de estudos onde há indicação de que há uma característica nova, uma característica diferente que separe algum grupo, a filogenia é alterada. Tá? Então a filogenia ela pode ser alterada, ela não é algo fixo que dura para sempre. Então a filogenia é a reconstrução da história evolutiva. Ela surgiu, ou nasceu, vamos assim dizer, com o Henning, como uma forma de implementar os conceitos de ancestralidade e descendência dentro do contexto descrito por Darwin. Okay? E a filogenia ela é representada a partir de cladograma, a partir da cladogênese. A cladogênese indica o processo de especiação, onde um ancestral dá origem a duas ou mais espécies, dá origem a dois ou mais grupos. Tá? E o cladograma é essa ferramenta que vai representar essas relações evolutivas entre os organismos. É uma ferramenta simples, universal, que quer dizer que é utilizado em todo o mundo, que representa as relações evolutivas entre os organismos, como eu já havia dito. Okay? Ela é essencial, apesar de ser simples, ela é essencial para a reconstrução da história evolutiva. Tá? A partir do cladograma é que é possível identificar como os organismos representados se relacionam entre si, quais características compartilham e os seus ancestrais em comuns. Aqui é um exemplo de cladograma que eu vou explicar no slide seguinte. Neste slide, nós podemos ver um outro exemplo de cladograma. O cladograma é constituído a partir de três elementos: os organismos de interesse ou clados, que nós também podemos chamar de grupos terminais, as linhas que vão representar o tempo evolutivo, então essas linhas representam o tempo evolutivo, os nós ou nódulos que irão corresponder ao ponto de encontro das linhas. Tá? Esse ponto de encontro revela um ancestral em comum aos grupos. No caso, quando a gente pega como exemplo aqui entre A e B, o grupo A e o grupo B, nós temos os nós. A partir desse nó, saiu uma linha B e saiu uma linha A. E esse nó indica o ancestral em comum ao grupo A e ao grupo B. Tá? Essas linhas que partiram da original, vamos assim dizer, são chamados de ramos. Então, nessa figura nós temos os nós, ou nódulos, os ramos, ou linhas, os grupos terminais, ou grupos de interesse ou clado. Nós também temos a raiz. A raiz é a base de onde partem os ramos. Então, nós temos a raiz e a partir desta raiz é que partem os ramos. Tá? Lembrando que a raiz, que neste caso aqui também é um nó, apresenta um ancestral em comum. Porque os grupos terminais aqui, A, B e C, também podem ser considerados nó? É porque, caso os estudos apresentem características de que a partir desse grupo surgiu um outro grupo, indica que este é um ancestral em comum. Então, um A pode ser ancestral em comum a outros grupos que surgiram a partir dele. Mesma coisa o B, mesma coisa o C. Ok? Neste cladograma,
a gente pode observar que a partir da sua análise, não só neste, mas em outros, a análise deste cladograma permite reconhecer as características exclusivas e compartilhadas entre os diferentes clados. Neste caso aqui, estão representando os vertebrados. Então, nós temos a raiz, nós temos o ancestral em comum, de onde surgiu os peixes, né? Surgiu o ramo que vai direcionar os peixes, surgiu o ramo que, vamos dizer, vai direcionar aos outros grupos de vertebrados. Aqueles que direcionam ao peixe, as características exclusivas dos peixes são corpo hidrodinâmico, coração com 2 cavidades, nadadeiros, respiração branquial. E nós temos as características dos outros grupos de vertebrados, que os diferenciam particularmente, ou que começou a diferenciá-los particularmente dos peixes, que seriam os membros locomotores e pulmões. No caso, por conta dos membros locomotores e dos pulmões, é que foi possível os vertebrados colonizarem a Terra. Então, com o surgimento dos membros locomotores e pulmões, que os peixes não têm, surgiram os vertebrados terrestres. Okay? Então, a partir deste ramo, nós temos outro ponto, um outro nó, que indica um ancestral em comum aos anfíbios e aos répteis, aves e mamíferos. É o grupo formado pelos répteis, aves e mamíferos. Tá? O que separou os anfíbios deste grupo é a presença do ovo amniótico. Os anfíbios não possuem ovo amniótico, mas eles possuem membros locomotores pulmões. Tá? Então, essa característica ovo amniótico, ela é comum a répteis, aves e mamíferos, mas ela não é comum aos anfíbios. A característica exclusiva dos anfíbios é a respiração branquial, cutânea e bucofaringiana. Prosseguindo o tempo evolutivo, nós temos um outro nó. A partir deste nó, há o surgimento do grupo que vai dar origem aos répteis e aves e aos mamíferos. O que diferencia os mamíferos de répteis e aves é a presença das glândulas mamárias. E quando a gente observa esse ramo, que dá origem ao grupo dos répteis e aves, nós percebemos que também há um outro nó que vai separar este grupo, o réptil e ave. O que diferencia, vamos dizer, as aves dos répteis é a adaptação para o voo. Ok? Neste cladograma mais específico, é só para vocês analisarem as características relacionadas aos animais. A multicelularidade, que é comum a todos os animais. Tá? Aí tem o grupo Parazoa e Eumetazoa, diblástico e triblástico. O triblástico e bilateral já elimina, já é uma nova característica que dá origem ao grupo quinidária e aos outros grupos. E por aí vai. Essa aqui é só para vocês darem uma olhada. E neste cladograma nós vemos a questão dos mamíferos. Né? Nós tivemos um ancestral em comum, os mamíferos insetívoros, por volta de 50 milhões de anos atrás. Deste ancestral em comum surgiram os símios do Novo Mundo e o outro ramo que deu origem aos outros grupos de mamíferos. Tá? Por volta de 25 milhões, um ancestral em comum deu origem aos símios do Velho Mundo e ao outro grupo de mamíferos. 15 milhões de anos, a mesma coisa. Um ancestral que deu origem ao gibão e continuou o ramo para os outros mamíferos. Orangotango, gorila, chimpanzé, um ancestral em comum, deu origem ao chimpanzé e ao homem. Tá? A partir desse cladograma, vocês podem observar que o homem não originou do macaco. Tá? O homem não originou do macaco, e sim, o homem e o macaco tiveram um ancestral em comum. Ok? É isso, espero que todos tenham entendido. Vou ficando por aqui. Até a próxima e um abraço.